Aqui é o Fábio. Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, teremos uma aula de arte, uma de história e uma de ciências. Na segunda-feira, sempre 3 aulas. Às vezes até eu me confundo aqui, tá? Mas está valendo. A nossa aula de arte, o tema dela é o grafite, tá? Nós temos aqui um exemplo de arte, né, grafitada no muro. O grafiteiro Jorge Tavares, produzindo sua obra na cidade de São Caetano do Sul em 2012. Temos um pequeno texto que fala sobre o grafite, certo? Vocês vão fazer a leitura aí. Depois, com base no conhecimento que vocês possuem, na observação de vocês vão responder a seguinte questão. Na sua opinião, a pichação é um tipo de arte? Justifique. Lembrando que pichação não tem nada a ver com grafite, tá bom? Uma coisa é o grafite e outra coisa é a pichação. Mas, para vocês, a pichação, tal como é o grafite, pode ser considerada um tipo de arte? Então, vocês vão responder e justificar. Se você acha que sim, o porquê. Se acha que não, também o motivo pelo qual acha que não, tá bom? A aula de arte é essa. Aula de história. Vamos à nossa aula de história, falando lá sobre as civilizações pré-colombianas. Nas últimas aulas de história nós falamos um pouco sobre o início da Idade Moderna, nós vimos as grandes transformações que estavam acontecendo lá na Europa, que acabaram levando inclusive às grandes navegações. Os europeus, eles passaram a ter necessidade de ter contato com outros povos, principalmente para que saíssem em busca de materiais que eram muito importantes para os europeus, tais como as especiarias, né, que eram muito caras lá no Extremo Oriente. Então eles começam a buscar novas rotas para encontrar essas especiarias. Bom, meninos e meninas, mas ao mesmo tempo em que a gente está estudando a Europa e vendo esse processo da Idade Moderna, é necessário que a gente tenha na nossa cabeça que, ao mesmo período que essa sociedade já estava bem avançada lá na Europa, nós já tínhamos povos vivendo aqui no continente americano, por exemplo. É isso que a gente chama de civilizações pré-colombianas. Por que civilizações pré-colombianas? Porque essas já habitavam o continente americano antes da chegada dos espanhóis, antes da chegada dos europeus, antes daqueles que seriam aí tidos como os grandes descobridores do continente americano, certo? Eles chegaram antes dos descobridores, tá? Então, o texto vai falar de uma forma bem resumida como é que esses povos pré-colombianos, como é que esses povos que já habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, como é que eles estavam organizados e como é que eles viviam. Façam com atenção a leitura desse texto, certo? E depois respondam, por favor, essa questão aqui, essa única atividade. Retire do texto um fragmento que comprove a existência de civilizações bastante desenvolvidas na América antes da chegada dos europeus. Tá? Retirar do texto um trecho, um parágrafozinho, uma parte do parágrafo que confirma que antes dos europeus o nosso continente, o continente americano, já era habitado. Não deixem de fazer, melhor dizendo, não deixe de ver, de assistir esse vídeo que está aqui na descrição, tá bom? Os astecas, aqui nós vamos ter um vídeo explicativo que vai falar justamente sobre os astecas, os incas e os maias, que eram as principais civilizações que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Eu digo principais no sentido em termos tecnológicos, em termos de desenvolvimento mesmo. Eram povos muito avançados que já estavam aqui mesmo antes dos europeus. E certamente se os europeus não tivessem chegado aqui a partir do início do século XVI, invadido e acabado com tudo, talvez a história do continente americano teria sido bem diferente. Então essa é a nossa aula de história dessa semana. Bom, a aula de ciências, ela vai falar sobre máquinas térmicas. Olha só, combustíveis e máquinas térmicas. Primeiro,
uma breve explicação daquilo que seriam as máquinas térmicas, certo? As máquinas térmicas que têm um motor, têm motores movidos a, a combustíveis como o carvão mineral, certo? A máquina a vapor, que foi inventada lá no século XVII, é um grande exemplo de máquina térmica, certo? Olha só, máquinas que dependiam do vapor, né? Dependiam da combustão de um determinado material para serem movidas. O carvão mineral ele era queimado e a partir dessa queima a gente tinha a produção de energia para a movimentação de um motor a vapor, certo? Então, leiam, por favor, o texto sobre as máquinas térmicas. Vejam os exemplos aí, olha só, carros com motor a vapor. De quando isso é, professor? Isso é de muito tempo, né? Isso é lá do final do século XIX, início do século XX. Os primeiros carros utilizando motor a vapor para se movimentarem, tá? Temos outros exemplos mais modernos, como uma usina termoelétrica, que vai também utilizar de fontes térmicas para a movimentação das turbinas e geração de energia elétrica a partir desse movimento dessas turbinas, né? A geração de energia elétrica. E aí, feita a leitura do texto e feitas as devidas observações, vocês vão responder a 3 questões. Quando surgiram os primeiros motores movidos a vapor? Letra B. O que são máquinas térmicas? Letra C. Pesquise como funciona uma usina termoelétrica, que é esse tipo de usina aqui que produz energia elétrica a partir da queima de um combustível fóssil. Meninos, não esqueçam de assistir ao vídeo que está disponível aqui nesse link, tá? Normalmente esses vídeos, eles sempre vão ser bastante ilustrativos e sempre vão ajudar no nosso entendimento. Até porque nesses videozinhos aqui eu estou basicamente fazendo um passeio pelo material que a gente postou. E pela limitação de espaço, de memória no meu celular, eu não consigo fazer vídeos muito grandes aqui para postar para vocês também, tá? Então a gente tem várias limitações tecnológicas aqui, mas apesar dessas limitações, com o esforço de vocês, a gente pode superar os obstáculos e conseguir muitos avanços. Eu acredito em vocês, acredito que isso aqui pode dar certo e espero que vocês me chamem para que a gente possa bater um papo e tirar as dúvidas, tá bom? Então, vocês fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande abraço.